Olá, bom dia, seja bem-vindo a esta edição do programa A Notícia de Frente. Hoje, segunda-feira, começamos o mês de julho. 1º de julho, semana que o governo vai decidir o futuro do VLT, será? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aqui ao meu lado, Lúcio Sorge, o professor Lorenberg Alves. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lorenberg. E bom dia a você que sempre nos honra com a sua companhia. Uma boa semana para todo mundo. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, telespectador. E hoje a gente tem também uma entrevista especial. Vamos receber aqui o senador pelo PL, o Wellington Fagundes, ainda nessa edição. Então fica aqui com a gente que tem muito assunto com o senador. E para começar o A Notícia de Frente dessa segunda-feira, dessa semana, eu quero começar falando de incentivos. Olha só, os deputados estaduais Lúdio Cabral, do PT, e Wilson Santos, do PSDB, entraram com ação judicial para anular a sessão extraordinária que foi realizada pela Assembleia Legislativa na manhã de quinta. O mandado de segurança com pedido de liminar foi protocolado no Tribunal de Justiça na sexta-feira. Os parlamentares pediram que o TJMT anule a sessão e todos os atos subsequentes, entre eles a leitura do projeto de lei complementar número 53/2019, que trata da restituição dos incentivos fiscais em Mato Grosso, e o requerimento de dispensa da pauta aprovado pelo projeto para que o projeto tramite mais rápido. Lúdio, então assim, foi Lúdio e Wilson Santos, né? Os deputados citaram manobra da mesa e querem anular a tramitação dos projetos dos incentivos fiscais em Mato Grosso. Eles alegam que a sessão havia sido levantada por falta de quórum e posteriormente a mesa realizou uma sessão extraordinária. Lúcio e professor, mais uma polêmica envolvendo os incentivos fiscais em Mato Grosso. Lúcio, que trouxe, que a gente falou um pouquinho disso na semana passada, né, Lúcio? O movimento aí, na verdade, a reação dos produtores do algodão em relação a essa revisão dos incentivos no Estado. A resistência aí é grande por parte de deputados e também por parte de empresários. Até então, na semana passada, teve lá aquela manifestação do presidente da AMPA, a Associação Mato Grossense lá dos produtores de algodão, o Alexandre Schenkel, dizendo o seguinte: olha, ele criticou o secretário de Fazenda, Rogério Galo, disse que não está tendo transparência nesse projeto de revisão aí dos incentivos fiscais, da renúncia fiscal, falou que conforme for aí podem ter demissões, né? Pode ter problema aí para as empresas que vendem para o setor, né? Podem fechar empresas, ou seja, fazendo assim uma espécie de terrorismo em relação ao projeto. Agora, é um projeto extremamente polêmico. Na última sexta-feira, no Jornal do Meio-Dia, eu e a Nayara, professora, entrevistamos o deputado Chuchu do Amolim, do PSC. E aí ele falou: olha, esse projeto aí é o seguinte, tem lá uma mini reforma tributária dentro desse projeto. Ou seja, aí, eu não me lembro se foi na entrevista ou fora dela, ele falou: olha, colocaram um jabuti aí. E o governador Mauro Mendes, eu também li uma declaração dele, onde ele coloca que ele concorda, né? Que tem lá no projeto uma espécie assim de mini reforma tributária. Mauro Mendes já tinha dito o seguinte, que ele ia fazer essa revisão nos incentivos fiscais, aí ele utilizou o termo assim, ó, vou fazer, doa a quem doer. Uma outra declaração dele, chegou a hora de retirar a mamadeira de quem não precisa mais. E aí é uma referência direta, né, aos produtores de algodão, que foram incentivados lá atrás, no momento que era importante incentivar a cadeia da produção de algodão, não é? Isso foi lá no governo Dante de Oliveira, e que o que o governador está querendo dizer é o seguinte, falar assim, olha, está na hora de retirar a mamadeira, é que lá precisava desse apoio, desse incentivo. E hoje não tem tanta necessidade
de todo aquele incentivo. Eles podem até continuar com o incentivo, mas não no volume que foi implantado lá atrás. Agora, e um outro problema aí. No final de semana, na última sexta-feira, uma manchete lá do jornal A Gazeta revelava o seguinte: o Ministério Público Estadual entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a um decreto do governador Silval Barbosa lá em 2014, e aí o que o procurador-geral do Ministério Público alega é o seguinte, de que não poderia ter sido tomada aquela decisão por decreto. Era necessário uma lei específica que mudou a sistemática de cobrança do ICMS. Anulando-se esse decreto aí, vai ocorrer na prática o seguinte: o comerciante vai pagar o ICMS sobre o valor final do produto que ele irá vender. Com o decreto, o que ocorre é o seguinte: o comerciante foi lá na indústria e comprou esse copo aqui por R$10, ok? Então, ele pagava o ICMS em cima desses R$10. Mas aí o comerciante vai vender para a Nayara esse copo por R$15. Anulando-se o decreto, o comerciante vai pagar o ICMS em cima do valor que ele cobrou do consumidor. Ou seja, ao invés de pagar sobre 10, vai pagar sobre 15. E a gritaria vai ser muito grande. E muito grande, né, professor? Muito. Mas eu vou começar pelo questionamento de que os deputados Lúdio Cabral e Wilson Santos recorreram daquela sessão extraordinária, porque, de acordo com seu assessor jurídico, veja o que foi publicado a respeito. Na ação, o assessor jurídico do Lúdio, Vander Bernardes, sustenta que a vice-presidente, Janaína Riva, violou as regras do processo legislativo, abrindo uma sessão extraordinária poucos minutos depois, às 10 horas, em horário previsto para uma sessão ordinária, violando o artigo 76 do Regimento Interno. O regimento determina que as sessões extraordinárias sejam realizadas em dias e horários diferentes dos prefixados para as ordinárias. E ainda mais, a argumentação tem mais um item de argumento que é muito lapidar. Diz que uma sessão extraordinária deve ser anunciada na sessão anterior. Independentemente, amigo telespectador, quem ou não tem razão, eu tenho uma tese que eu sempre vou defender. É muito ruim quando um integrante do parlamento, Lúcio, leva uma discussão, algo que só pertence ao parlamento, para o campo judicial. Na realidade, isso aqui, né, professor, essa posição aqui do deputado Lúdio Cabral, rapidinho aqui a intervenção, a posição do deputado Lúdio Cabral e do deputado Wilson Santos, ela é uma intervenção assim na base da perfumaria, né? Quer dizer, eles estão aqui questionando um procedimento interno que é definido pelo regimento lá da Assembleia Legislativa, mas com a intenção clara de criar dificuldades para a tramitação desse projeto, né? Se esquecendo de analisar a importância que a revisão dos incentivos fiscais tem para Mato Grosso. Aqui é o trabalho de uma oposição que, me parece, não está tão preocupada assim com a crise que Mato Grosso vem enfrentando. A questão interna deveria ser resolvida ou feito qualquer coisa para resolver uma questão, um problema gerado por um erro, por um descuido ou erro proposital de ferir o regimento. Mas deveria ser discutida, questionada internamente, Lúcio.
porque é uma questão do parlamento e não do judiciário. Eu vou sempre bater nessa tecla. Quando um parlamentar leva para o judiciário uma questão que é só dele, perde-se tempo, perde-se espaço e perde crédito do próprio parlamento. Por outro lado, eu também sou partidário da ideia que esse projeto do governador deveria ser exaurido todos os problemas e todos os questionamentos. Todos, sem nenhuma exceção. É preciso reconhecer o seguinte, é preciso reconhecer, o governo se defendeu, dizendo que demorou para enviar esse projeto, porque a Secretaria de Fazenda estava lá fazendo um pente fino nos incentivos e na renúncia fiscal. Agora, 15, 20 dias para analisar um projeto desse tamanho, de tanta importância, é um prazo muito curto. Muito curto. É um prazo muito curto. Sem dúvida que é. É um prazo muito curto. Até porque, se nós levarmos em consideração, Lúcio, dados, subsídios que foram extraídos de 2 CPIs que tratam sobre o mesmo tema. Portanto, os parlamentares, em tese... E que a terceira ainda não foi para frente. E que a né? terceira Tá ainda parada. não foi para frente. Mas tem dados, tem documentos que podem, sim, ajudar e muito cada um dos parlamentares a discutir com profundidade esse projeto, que eu volto a repetir, concordando em gênero, número e grau com o que disse o Lúcio. É um projeto de alta importância para o Estado. Mas tem um caminho alternativo aí, professor. Os deputados estão reclamando, olha, o governo demorou para enviar o projeto, só tem 15 dias para discutir. E aí? Acaba o recesso, fica sem o recesso para discutir essa matéria, que é tão importante para Mato Grosso. E aí melhora um pouco, né? Porque é o seguinte, porque o governo tem um prazo até 31 de julho de modificar, né? De revisar os incentivos e a renúncia fiscal. Ou seja, aí, ao invés de 15, os deputados terão 30 dias para analisar essa matéria. Melhora um pouco. Melhora. Olha, e eu quero falar, já que a gente está falando de prazo, de 30 dias para analisar a matéria, eu quero falar de outro prazo que deve vencer esta semana, que é o VLT. Mas antes de falar desse prazo, para a gente discutir o VLT como um todo, eu quero chamar aqui um VT, uma matéria, porque 5 anos depois, os vereadores de Cuiabá e Várzea Grande resolveram vistoriar as obras paralisadas do VLT. A ideia é pressionar o governo do estado a concluir o modal que já consumiu mais de R$1 bilhão. Vamos conferir na matéria. Os vereadores de Cuiabá alocaram um ônibus para a vistoria, mas sobraram lugares. Os colegas de Várzea Grande foram de carro próprio. Arquitetos, urbanistas e até alguns curiosos aproveitaram a oportunidade para ver de perto um dos maiores crimes do país. Paralisadas desde 2014, as obras do veículo leve sobre trilhos foram judicializadas e não andaram mais desde então. Por aqui, só cresceram o mato e a ferrugem, que se espalha pelos trilhos. Mas a conservação dos 280 vagões surpreendeu. Estão todos intactos. Pela primeira vez, vereadores de Cuiabá e Várzea Grande vieram até aqui a central de comando do VLT, que fica nos fundos do aeroporto. Fizeram uma vistoria e saíram decepcionados, não com a conservação dos vagões que é perfeita, mas com o crime da obra ter sido paralisada. Não tem nem palavra para falar, porque é um desrespeito com o povo cuiabano. É tudo aqui novo, a estrutura quase tudo pronta aqui, tem condição e não tem o VLT funcionando. Então eu vou deixar continuar a vistoria. De acordo com o consórcio VLT, seriam necessários mais R$1 bilhão para concluir a obra, que compreende 7 vagões com capacidade para 400 passageiros e 12 quilômetros de trilhos de extensão. Para a maioria, a solução seria uma parceria público-privada. O ideal seria uma parceria público-privada, assim o poder público não teria mais esse gasto e a concessão por 20 ou 30 anos poderia ser explorada pela companhia que viesse vencer essa parceria. Temos que lutar para fazer um acerto de erros de gestões anteriores para que possamos botar em prática e, para te falar bem a verdade, é vergonhoso a gente passar ao lado disso aqui, ver toda essa estrutura num abandono total e
tudo parado, né? A gente não sabe quanto que foi gasto, quanto que foi desviado, já houve aí, acusações, já houve delações de autoridades a respeito disso aqui. Isso daqui é apenas um modal top de um sistema que precisa ser implantado. Um sistema de mobilidade que vai desde os pés. E nós temos problemas até nas calçadas, né? Então isso é um conjunto de coisas que hoje eu sou favorável à continuidade da obra. Para incentivar a conclusão da obra, a Câmara Municipal de Cuiabá pretende lançar uma série de debates. Acordado entre as duas câmaras, nós vamos solicitar, vamos aprovar em plenário e dar o andamento. Agora que nós não podemos é deixar parado, deixar esse cemitério de vagões, de materiais que são pagos pelo povo cuiabano e vajagrandense e mato-grossense nesse cemitério abandonado aqui. Durante a vistoria das autoridades, uma cena chamou a atenção, um material que é inflamável, uma espuma que é utilizada na implantação dos trilhos do VLT, estava pegando fogo. Os bombeiros já estiveram aqui, usaram esses 2 extintores, mas as chamas continuam. O material que está sendo consumido pelo fogo, dinheiro público jogado fora. Agora sim, agora sai o VLT. Vou usar de ironia, porque eu raramente faço isso, mas agora sai o VLT, né, Lúcio? Olha, todo mundo quer a conclusão do VLT, não é, professor? Transporte ágil, moderno, eficiente, todo mundo quer. Agora, o questionamento que a gente precisa fazer nesse momento, depois de assistir aí esta reportagem, é o seguinte, é o que a Nayara colocou aqui no início, ao anunciar a reportagem. Ela falou assim, 5 anos depois, os vereadores de Cuiabá e de Várzea Grande resolvem visitar, inspecionar, fiscalizar o pátio lá onde estão os vagões do VLT. Onde é que essas pessoas estavam, professor Lorenberg e Nayara? Lá atrás, quando o VLT mandava, estava cheio de problemas, e tinha gente aí. O seguinte, teve na Assembleia, montaram uma comissão, não é? Uma comissão de acompanhamento das obras da Copa e do VLT. Aí eles iam lá para a obra, olhavam, não entendiam absolutamente nada, e pior do que isso, esses deputados que iam lá, eles sabiam o que estava acontecendo, ou melhor, eles sabiam aquilo que estava sendo escondido da sociedade, da turma que estava enfiando a mão no dinheiro público, da turma que recebia propina. E aí depois apareceu lá, mais recentemente na Operação Descarrilho, aí apareceu lá na delação do ex-governador Silval Barbosa, mas voltando aos ilustres vereadores de Cuiabá e de Várzea Grande, a impressão que eu tenho é que isso daí é para jogar para a plateia. Porque até aqui eles não falavam de VLT, de repente eles começaram a falar. Parece até o seguinte, não sei se é ou se não é, mas me dá a impressão assim de algo orquestrado, não é? Tipo assim, Jabuti sobe em pau, professor Lorenberg? Não é? Acho que não. Se ele está lá em cima, é o seguinte, ou enchente ou mão de gente. O senhor já ouviu falar isso? Já. Não é? Por isso que eu digo o seguinte, só para concluir aqui, me parece uma piada isso. Tipo assim, se não fosse trágico, até que seria cômico. Mas lá nos bairros, só para complementar aqui, lá nos bairros onde tem problema de falta de pavimentação, rua esburacada, problema de coleta de lixo, matagal, ônibus caindo aos pedaços, os vereadores não vão lá, não é, professor? Eles não vão lá, ou vão muito raramente, mas eles vão em outra época, né? Quando é para pedir o voto do cidadão que hoje enfrenta todo tipo de dificuldade. Aí eles prometem, não cumprem nada e fica por isso mesmo, e depois eles vão atrás dos holofotes para jogar para a plateia, infelizmente. Pois é, Lúcio, Nayara... Mas eu também queria o VLT. Eu queria. Todos nós queremos, né, Lúcio? Todos nós queremos. Mas, o amigo telespectador,
todas as obras, chamadas obras da Copa, foram tocadas pelo governo do Estado, pelo Estado. Só que essas obras foram realizadas ou foram iniciadas e muitas não foram concluídas no governo Silval Barbosa. Essas obras estão tocadas no município. Ao ser tocada no município, porque o Estado é fictício, nós moramos no município, ao ser tocado no município, é imprescindível a participação dos prefeitos, onde essas obras estão sendo tocadas, e das câmaras municipais. E aí tem um grande problema. Nem o prefeito Wallace Guimarães, que estava no começo do chamado VLT, lá no começo, o Wallace Guimarães deu a menor importância para a obra do VLT e não participou de nenhuma discussão. A dona Lucimar, que também deveria participar e cobrar a sua presença, também não o fez. Aqui em Cuiabá, o prefeito Galindo também não participou, não reivindicou e não cobrou a sua presença em toda a discussão. O prefeito, à época, Mauro Mendes, fez a mesma coisa. Isso significa dizer, trocando em miúdos, amigo telespectador, a gente só culpa o governo Silval Barbosa por essas obras inacabadas, só cobramos e cobramos mesmo do governo Silval Barbosa pelo VLT não realizado, mas esquecemos de cobrar também, Lúcio, dos prefeitos. Todos foram omissos. Todos foram omissos. Os vereadores, tanto de Várzea Grande quanto de Cuiabá, também foram omissos, porque não fizeram aquilo que deveriam fazer. Só aumentar a lista aí, professor. Vamos aumentar a sua lista aí, um pouquinho? Vamos. Para fazer mais justiça. Também não fizeram a lição de casa, o que deveriam ter feito, os órgãos de controle e de fiscalização. Mas aí depois a gente entendeu melhor isso, não é? Lá na delação do ex-governador Silval Barbosa, ele disse o seguinte: olha, eu sofri chantagem, eu fui vítima de extorsão, porque lá no Tribunal de Contas e também na Assembleia Legislativa tinha muita gente que o chantageou, isso nas palavras dele, que o chantageou, que o extorquiu, pedindo grana alta. Aí, em relação à Assembleia, chamaram isso de mensalão, né? Mensalão, porque mensalinho é outra coisa, certo? Mensalinho era outra coisa. Mensalinho era em relação, na época do ex-presidente José Rivo. Era na Assembleia, né? O né? mensalão diz que era um mensalão ali de 600 mil reais para vários deputados. E aí, lá para ficar quietinho, né? Para não incomodar, para não atrapalhar as obras, né? Lá no Tribunal de Contas, a denúncia é aquela que todo mundo sabe, que o Silval Barbosa disse que teve que dar um monte de promissória aí, numa propina, numa chantagem, numa extorsão de 53 milhões de reais. Os conselheiros afastados que são acusados negam tudo, diz que não aconteceu nada disso, diz que é tudo mentira de Silval Barbosa. É isso. Pois é, Mas eu cortei o professor Nayara, acho que ele tem um complemento lá. Por favor, professor. Não, o que eu ia completar exatamente com esses outros itens da lista. Os órgãos de controle, exatamente, né? Que também falharam. Porque na hora abre-se o questionamento. Onde que Exatamente. estavam os órgãos que fiscalizam, que tem que controlar os gastos públicos? Onde estavam? Por que essa omissão? E o Lúcio explicou muito bem o porquê dessa omissão. E a comissão da Assembleia Legislativa, não podemos perder de vista que a matéria traz um representante da Assembleia na nossa matéria, que é o Faisal. Estava ali também. Então não eram só vereadores de Várzea Grande e vereadores cuiabanos. Estava ali a representação da Assembleia Legislativa. Por falar em Assembleia Legislativa, à época da Copa do Mundo, foi criada uma comissão especial da Assembleia Legislativa. E o atual prefeito de Cuiabá fazia parte desta comissão. E essa comissão também não fiscalizou a contento, não realizou coisa alguma e, ao contrário, apoiou os atrasos que vinham acontecendo. Ou seja,
uma vez mais, o conjunto da sociedade, infelizmente, não teve os dados que deveriam ter com relação a todas essas obras. E a Nayara me mostrou agora há pouco, ela vai falar isso, acredito que ela vai falar isso, tem um bate-boca agora aí, tem um bate-boca, não é? Entre o atual prefeito Emanuel Pinheiro e o governador Mauro Mendes, né, Nayara? Eu ia falar justamente isso, o Lúcio citou agora que todo mundo quer a conclusão do VLT, isso daí com certeza. O que a gente não quer, quem não é a favor do VLT, não é que não quer o VLT para Cuiabá e Várzea Grande, é que se preocupa com o dinheiro que vai ser gasto para terminar o modal. E sabe quem quer o VLT também? O governador Mauro Mendes. Ele falou isso, é disso que o Lúcio falou. Ele falou o seguinte: eu até quero VLT, mas de onde eu tiro R$1 bilhão? Critica Mauro Mendes. Eu vou ler a matéria é do GD, do portal Gazeta Digital, é da Thalita Amaral. As alfinetadas entre o governador Mauro Mendes e o prefeito Emanuel Pinheiro estão longe de acabar. O mais novo capítulo foi sobre o veículo leve sobre trilhos, que Pinheiro defende. Mendes afirmou em entrevista na quinta que defende o modal e que deveria ter evitado os roubos que ocorreram durante as obras, pois agora a conta sairia mais cara. Ele fala o seguinte, o governador: para quem fica repetindo chavões aí, é irresponsabilidade, é molecagem, porque dizer que o VLT é moderno, que Cuiabá merece, quem fala isso não devia ter deixado roubar lá atrás, porque foi isso que fizeram com o nosso estado, criticou Mendes. Segundo o governador, falar que o VLT é bom, meio de transporte coletivo é fácil, difícil é conseguir os recursos suficientes para finalizar a obra. Aí ele fala o seguinte: querer o VLT eu também quero. Agora me diga, de onde vamos arrumar R$1 bilhão? Alguém está disposto a pagar mais impostos em Cuiabá e Várzea Grande? Ele até fala, o interior está disposto a pagar mais para ter o VLT aqui? Em resposta aí ao prefeito Emanuel Pinheiro. E aí nessa mesma reportagem, Nayara, é importante citar isso aqui. Outro ponto levantado pelo governador do estado diz respeito aí às ações que tramitam na justiça sobre o modal, sobre o VLT. Palavras de Mauro Mendes: nós temos várias ações tramitando do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual. Tem ação na justiça questionando a troca do modelo. Como posso decidir agora? Pergunta Mauro Mendes. E aí é o seguinte, olha, nessa semana agora que se inicia, Nayara, eu presumo que não vai ter a decisão final sobre o VLT. Você acredita que não? Eu acredito que não. Eu acredito que não, mas não porque eu tenha bola de cristal. É pelo que eu vou ler aqui agora. Sim. Que é o final da reportagem aqui no Gazeta Digital. Mesmo sem esclarecer a posição do governo sobre o VLT, o governador afirmou que na próxima semana, atenção para esse trecho, na próxima semana será apresentado um levantamento sobre as opções nessa semana, possíveis, no caso, né? Isso, sobre as opções possíveis para o desfecho da novela que se arrasta desde 2012. O governador encerra dizendo o seguinte: vamos colocar todas as alternativas na mesa. Cometeram muitos erros ao longo do tempo e consertar isso é difícil. Bom, como a gente viu aqui nas declarações do próprio governador, o governo fez um levantamento e diz o seguinte: olha, essas são as alternativas. Ele vai colocar. E aí? A sociedade vai discutir. Quem é que vai debater isso? Também. A sociedade vai debater isso? Ou o governo vai apresentar as alternativas e pedir mais um tempo para anunciar a decisão final? Me parece que nesta semana não tem a decisão final. Tem aí, vai mostrar aí as alternativas que podem existir aí, ou para retomar o VLT, ou para partir para um outro modal. Por favor. É isso, professor? O Lúcio tem razão, mas eu vou bater num outro ponto, num outro item que me parece também importante nessa nossa bate-papo aqui, nessa nossa conversa. O primeiro deles o Mauro Mendes saiu de uma eleição de 2018 com uma votação expressiva.
mas uma votação muito expressiva. E tão logo ele assumiu o governo, ele trouxe o retrato que de fato era o retrato do Estado de Mato Grosso, com as contas todas desequilibradas, e ele imediatamente trouxe algumas soluções, entre elas de 5 projetos encaminhados imediatamente para a Assembleia Legislativa como respostas, como possíveis soluções aos problemas que tinha o Estado. Eu estou levantando esses dados para dizer o seguinte: a credibilidade do governador Mauro Mendes ainda continua muito grande, embora enfrentando todas as dificuldades possíveis. Agora é o detalhe: se ele tem essa credibilidade toda, Nayara, ele tem a capacidade e a possibilidade, melhor dizendo, para viabilizar esse modal. Em razão da sua credibilidade, Lúcio, em razão da sua capacidade de gestor e, sobretudo, a sua capacidade de empresário. Pode sim, e eu não vejo um outro nome no momento que possa fazer isso. Mas aí tem uma pergunta, professor. Tem uma pergunta aí. Eu vou aguardar o senhor concluir, depois eu coloco aqui o questionamento. Se ele tem toda essa credibilidade, Lúcio, ele pode buscar 2 coisas. Uma parceria privada, e com a sua credibilidade ele pode viabilizar isso. E uma segunda, uma parceria do Estado com outro órgão qualquer, inclusive com a própria Energisa, para compor essa parceria toda para viabilizar o modal. Eu estou fazendo tudo isso, gente, para repetir aqui: não se pode jogar mais de 1.477 bilhões no lixo. E não só isso, e o dinheiro todo que foi bancado e continua sendo gasto para preservar aqueles vagões. Eu já ouvi muito a história de que poderia vender aqueles ferros e os vagões, mas quem vai comprar? Ninguém vai comprar, não temos comprador. Essa que é a questão: não existe comprador para aqueles vagões e não existe comprador para aqueles ferros. E eu pergunto, a sociedade já está pagando por isso tudo. O contribuinte lá do interior do estado já está pagando a obra do VLT quando o governo paga o empréstimo contraído pelo Estado de 1.477 milhões desde 2015 que está sendo pago. Portanto, todos nós já estamos pagando. Professor, agora o questionamento que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte: estão lá os vagões, lá próximo do aeroporto, né? Gastou-se mais de R$1 bilhão. Os representantes do consórcio VLT disseram para nós aqui no Notícia de Frente que vai custar no mínimo, pode ser até mais, mas no mínimo, mais de R$1 bilhão para concluir essa obra. Aí o governador pergunta: onde é que eu vou arrumar esse 1 bilhão? O senhor sugeriu aí fazer uma PPP, uma parceria público-privada, e ainda tem lá o problema da tarifa, que alguém teria que subsidiar, agora, e que pode, de repente, passar por essa PPP, não é? Por essa parceria público-privada. Mas aí o último questionamento é o seguinte: o VLT ainda tem viabilidade econômica aqui em Cuiabá e Várzea Grande? Porque quem for fazer a PPP vai analisar isso, não é isso? A iniciativa privada, uma empresa da iniciativa privada. Concordo quando o senhor falou: olha, Mauro Mendes tem toda a credibilidade, está no início do governo, apesar da crise as pessoas confiam nele, é um administrador capaz. Agora é preciso lembrar também o seguinte: a lambança do VLT não foi ele que fez. Tudo bem, ele é o representante do Poder Executivo, o governador tem que buscar uma solução, mas não pode cometer as besteiras que já cometeram no passado. Aliás, no passado não foi só besteira, né? Foi roubalheira também. Então, é isso que ele colocou aqui na reportagem do Gazeta Digital: olha, eu encontrei essa situação e consertar é difícil. Agora, o principal aspecto aí que vai ter que ser analisado é o seguinte: depois de tanta lambança que fizeram, o VLT ainda tem viabilidade econômica?
porque nenhuma empresa vai querer assumir um modal desse que tem custos elevados para ser operado, se tiver dificuldade de ser viabilizado economicamente. Certo, Lúcio, professor, a gente tem uma entrevista após o intervalo. A entrevista é com o senador Wellington Fagundes, do PL, o senador que cobrou também do governador Mauro Mendes uma posição bem no início do ano a respeito do VLT. Então fica aí com a gente que a gente já volta daqui a pouquinho com o senador Wellington Fagundes, do PL. Voltamos com a segunda parte do programa Notícias de Frente. Agora a gente recebe aqui nos estúdios do A Notícias de Frente o senador pelo PL, Wellington Fagundes. Bom dia, senador. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Nayara, Lúcio Sorge e Lorenberg. Uma satisfação estar aqui para a gente poder discutir esse Brasil desse momento. Certo, senador, a gente quer começar, na verdade, com uma polêmica da semana passada, que foi muito falado, que foi a criminalização do abuso de autoridades. Dos 3 senadores, o senhor e o senador Jaime Campos votaram a favor por criminalizar. E várias entidades, claro, se manifestaram contra entidades como a Associação dos Magistrados aqui do estado de Mato Grosso. O porquê desse voto? Explica para essas entidades e para a população também. O abuso de autoridade, eu acho que é um fato que muitos hoje sabem da realidade brasileira, né? Então, nós entendemos que ninguém pode se sentir abusado e não ter direito a buscar a responsabilização, seja de uma autoridade ou seja de qualquer cidadão. Então, ninguém pode ser, na condição de autoridade, ter uma situação privilegiada. Então, o que nós votamos é dar condições de igualdade a todo cidadão brasileiro. Agora, o que essas entidades que a Nayara citou, uma é a Associação dos Magistrados, isso aqui em Mato Grosso, né? Uma é a Associação dos Magistrados, outra é a Associação do Ministério Público. Eles colocam o seguinte, que é uma tentativa aí de fragilizar a ação da Justiça, que seria assim uma espécie de mordaça para dificultar o trabalho de quem investiga, no caso do Ministério Público, e dificultar o trabalho de quem vai sentenciar as pessoas que são acusadas desse ou daquele crime. E que também isso daí seria uma forma aí de tentar criar dificuldades, né, para a Operação Lava Jato, que é a maior operação de combate à corrupção no país. Eu acredito que isso, na verdade, é um pano de fundo para quem quer ter o poder acima, inclusive, da legislação. Então, é comum você ver hoje casos de abuso de autoridade de qualquer natureza, seja um policial, seja do Ministério Público, ou às vezes até uma autoridade dentro de uma sala de aula. Então, ninguém pode cometer abuso. Acho que todos têm que andar de acordo com o que está previsto na legislação. Eu penso que só tem medo de ser julgado alguém que possa entender que o abuso é um poder excessivo que ele tem. É importante dizer que alguém que se sentir abusado, que vai denunciar alguém, ele vai buscar a legislação, vai buscar a lei, vai buscar o judiciário. E no caso, quem vai julgar? É o próprio judiciário. Não será o político que vai julgar se alguém abusou da sua autoridade. E a gente vê, isso é comum, às vezes um policial, revestido do seu poder, ele de forma, digamos, vai num bar, num outro local que não tem nada a ver com o seu trabalho, de forma civil, querer entender que ele tem direito de também usar a sua autoridade para impor uma condição. Então isso é em todas as esferas, não é só o Ministério Público, aliás, a gente vê também o Ministério Público no Brasil inteiro, principalmente nas cidades quanto menores ainda, entender que ele deve ser o delegado, que ele deve ser o prefeito, ou seja, que ele deve ser o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, se alguém cometer o abuso, quem vai julgar? Eu acho que esse que é o mais importante. Eu acho que o cidadão, que quando ele se sente abusado, ele tem que ter o direito, independente de quem seja a autoridade,
de ele exatamente fazer a reclamação. E é isso que nós estamos, que nós votamos e que queremos fazer com que o Brasil seja justo para todos. Não interessa o tamanho da autoridade. É comum você ouvir falar da carteirada, né? Então, quem tem, digamos, um poder, tira a carteira e quer abusar. Isso acontece, inclusive, com os políticos. Eu já vi muita reclamação, inclusive nas estradas, né, do policial rodoviário federal, dizer que o político tirou a carteira e disse que ele não pode obedecer à lei de trânsito. Olha, isso é um abuso de autoridade, então ele será julgado. E será julgado por quem? Pelo judiciário. E o Ministério Público, que às vezes quer questionar essa situação, ele é o fiscal da lei. Nós, o cidadão, nós vamos buscar exatamente o Ministério Público quando a gente se sentir ultrajado ou abusado. Senador, num Estado democrático e de direito, os excessos serão sempre coibidos. Mas a minha pergunta é, uma vez aprovado este projeto, não irá inibir, impedir a autonomia, a soberania e a independência das autoridades, sobretudo do Ministério Público e do Judiciário? Desde que a autoridade siga a lei, claro que não. O Ministério Público no Brasil, o Poder Legislativo, deu uma força e um poder muito grande para que ele seja o fiscal da lei, para que ele faça com que a lei seja obedecida em todas as instâncias. Então, o Ministério Público, empoderado como está, será o grande fiscal para a própria categoria ou para qualquer cidadão brasileiro que se sinta na autoridade no direito de abusar. E o cidadão comum, ele que normalmente é o que menos tem, quanto menos mais simples, quanto menos poder ele tem, ele é normalmente o mais pressionado. Então, o que nós queremos fazer é com que todos os cidadãos tenham direito igual. Não é porque você tem um poder de jornalista que você vai também dizer, olha, eu vou dar aqui a minha cartelada de jornalista e querer dizer que eu vou mandar. Não, eu acho que também, se um jornalista exceder, ele será julgado como um político. Agora, senador, o grande receio, quando eles falam, olha, estão colocando uma mordaça aqui, o grande receio que se tem dessas entidades é de que possa-se utilizar essa lei do abuso de autoridade com outra finalidade. A preocupação deles é exatamente com os políticos, que os políticos usem essa lei aí para dificultar a investigação e principal, e ainda mais importante que isso, dificultar a própria punição no caso de quem for considerado culpado. Essa é a preocupação. Eles levantam a bandeira, inclusive, que é uma mordaça e estão minando a própria Operação Lava Jato. E retirando a autonomia que eles têm no exercício do trabalho deles. Eu perguntaria a vocês, como jornalistas, vocês já depararam, vocês poderiam criticar algum abuso de poder no Brasil? No dia a dia, vocês concordam que existem? Então, eu acredito que ninguém pode abusar, ninguém pode transgredir a lei. E o mais importante é que agora, com a aprovação, todos estão na condição de igualdade de buscar o poder judiciário se houver algum abuso. Porque quem vai julgar não será o jornalista, não será o político. Quem vai julgar é o Poder Judiciário. Então, assim como, por exemplo, no Ministério Público, tem um Conselho Nacional do Ministério Público. Se alguém entende que algum abusou da autoridade, vai recorrer e o próprio Conselho do Ministério Público vai julgá-lo, cabendo, finalmente, ao próprio Judiciário. Então, quem vai julgar não será nenhuma categoria que não seja a Justiça brasileira. Senador, já há algum tempo eu vejo e ouço falar deste tema no Congresso Nacional. O senhor talvez seja a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque o senhor está lá no Congresso Nacional desde 1992. A partir de 2015, o senhor passou a ser senador, né? Então tem algum tempo. Isso é verdadeiro? Já há muito tempo discute isso entre os congressistas. E por quê? Só agora os congressistas acharam por bem aprovar este projeto. E quem colocou isso na pauta, né, professor? Há algum tempo atrás,
foi uma figura bastante conhecida dos investigadores, dos procuradores lá do Ministério Público, da própria Justiça. Quem inseriu isso na pauta aí, como uma espécie assim, quase que de revanche, de represália, foi Renan Calheiros. Não foi isso? Sim, como um senador que está ali para legislar e buscar, como outro qualquer, existe também iniciativa de muitos outros parlamentares. Esse assunto vem sendo discutido, Lorenberg, como você falou, há muito tempo. E a democracia, e principalmente o processo legislativo, tem que ser dessa forma, um processo de amadurecimento. Por que está se votando agora? Por que se votou agora? É porque tem tido a reclamação no Brasil de muito abuso de autoridade. E aí, quem está cometendo o abuso? Isso não interessa qual categoria. O senhor se refere que essa reclamação não vem por parte dos políticos? Essa reclamação também é da sociedade dos políticos, de professores, de alunos, de jornalistas, que às vezes no seu papel de investigar também, aconteceu há pouco tempo, o Poder Judiciário decidiu com jornalistas que ele tinha que fazer audiências no Brasil inteiro por uma denúncia, porque ele tinha colocado uma matéria que acusava o Judiciário de alguma coisa. Isso aconteceu. Vocês, jornalistas, foram... a Associação Nacional de Jornalistas se posicionou naquele momento de forma muito dura, porque estava tendo um abuso de poder do Judiciário. Não foi nem do Ministério Público. E aí o que aconteceu? Eles tiveram que retroceder. Então, qualquer abuso tem que ser combatido. Então, qualquer cidadão brasileiro, ele pode ser amanhã pressionado no exercício da sua profissão. E pior ainda, é um cidadão simples, cidadão humilde, que às vezes ele é pressionado por uma autoridade e não tem nem condições de buscar o seu direito. Por isso existe, inclusive, a Defensoria Pública. E ele vai buscar, inclusive, a Defensoria Pública para ajudá-lo. Então, o que nós estamos agora trazendo nessa condição legislativa é exatamente a condição de igualdade. Não pode ter, ninguém pode abusar da sua condição de autoridade. E a autoridade, ela não é só, digamos, uma categoria específica. A autoridade pode ser um vendedor dentro de um comércio. Ele pode abusar da autoridade dele. E ele pode ser responsabilizado. E o comércio pode, inclusive, ter que indenizar alguém. Porque ele abusou da sua condição de estar ali como, digamos, um gerente de uma loja. Senador, e já tivemos muitos casos nessa linha. Senador, da relação que nós estamos conversando aqui, da relação Poder Legislativo com Poder Judiciário, vamos aí para uma outra relação, que também não está nada fácil. A relação do Poder Legislativo com o Poder Executivo. As relações lá do Congresso com o Palácio do Planalto parece que continuam difíceis, hein? Olha, eu sempre Qual é o problema aí? Eu sempre tenho dito, Lúcio, que quem ganha a eleição tem que ter mais humildade do que quem perde. E repito muito o que dizia Juscelino Kubitschek. Governar é a arte de saber perdoar. Então, quando você está, principalmente, numa condição de superioridade, e aí entra o papel, principalmente do Executivo, seja um prefeito, um governador ou um presidente da República, que no Brasil nós temos uma situação de um presidencialismo, portanto, o chefe do Executivo ele tem um poder muito forte. Né? Então, essa relação de quem vai tomar a decisão, principalmente, no caso, você pergunta aqui do Legislativo com o Executivo brasileiro, mas também seria com o Judiciário, que nós acabamos de discutir o tema. Quer dizer, essa relação ela tem que ser uma relação de respeito mútuo. Por isso, quem exerce uma condição, principalmente no caso do mandatário maior, e no Brasil o presidencialismo é muito mais forte do que o presidencialismo nos Estados Unidos. O senhor fala em respeito mútuo. Jair Bolsonaro está desrespeitando o Congresso? A relação, nós tivemos experiência aqui no Mato Grosso. Por que o governo do Pedro Táxi foi tão mal? Porque ele não teve uma relação de reciprocidade no respeito. Ele foi um governo que se isolou, tomou decisões e não buscou trazer para si o entendimento com a sociedade.
E isso leva a uma situação como levou o estado de Mato Grosso. Então, o presidente Bolsonaro ganhou uma eleição histórica, como ganhou o ex-governador Pedro Táxi, em Mato Grosso. Ele foi, a população acreditou na figura do presidente. Agora, ele está governando com a família. Tanto é que a família Bolsonaro agora criou, inclusive, uma comunicação da família Bolsonaro. Olha, agora acabou o presidente de exonerar o general Santos Cruz, que é uma figura das mais respeitadas, e está muito claro, o próprio general Santos Cruz declarou agora que ele foi demitido pelo presidente por interferência da família na gestão do governo. Então, isso começa a colocar em confronto todos aqueles que estão participando do processo. E isso é muito ruim, né? Então, eu tenho dito e repetido, nós queremos ajudar o Brasil. Para ajudar o Brasil, nós temos que ajudar o governo. Mas o governo também tem que se ajudar. E a figura do presidente da República não pode governar nas mídias sociais. Ele tem que dar satisfação à população através das mídias sociais, mas não tomar decisões em que aquele que está ali colaborando, que está ali participando, de repente, por influências de outros setores, terá uma decisão que vai atrapalhar toda a nação. E quando eu falo, é uma familiocracia, não pode. Se o Poder Executivo não tiver esse entendimento daqui para frente, por essas dificuldades, o Congresso deve continuar tentando isolar o governo? Existe um movimento desse, Não senador? existe um movimento de isolar o governo, porque todos nós sabemos que para o Brasil avançar, nós temos que buscar o entendimento. Olha, nessa experiência que tenho nesses mandatos, nós já vivemos muitas crises no Congresso, no Brasil. Uma hora crise política, outra hora crise econômica. De uns 5 anos, 6 anos para cá, hoje nós tem vivemos as duas. Hoje crises, nós temos as duas. As duas crises acumuladas, uma crise política e a crise econômica ao mesmo tempo. Quando foi agora da sabatina do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, eu perguntei a ele, no seu entendimento, nós temos duas crises. Qual a crise que será resolvida primeiro? Na visão de um economista, ele falou, crise econômica. E eu entendo que não. Nós não teremos a solução da crise econômica no Brasil se nós perdurarmos com a crise política. A crise política é a crise de relacionamento entre os poderes. Então, por isso que a democracia, os poderes têm que ser autônomos, mas tem que ter a relação de respeito. E essa convivência, ela é extremamente importante para o fortalecimento da democracia. Senador, o senhor falava numa resposta anterior, e falou isso com muita propriedade a respeito do presidencialismo. A nossa Constituição atual adotou as medidas provisórias. A medida provisória que muitos têm reclamado, inclusive o próprio político, o próprio parlamentar tem reclamado disso, porque há um abuso por parte do governo. E, aliás, não é só o governo Bolsonaro que abusa das medidas provisórias, não. Todos os anteriores também abusaram. A minha pergunta, são duas perguntinhas muito simples. A primeira delas, o senhor também advoga a mesma tese do abuso dos governantes ao utilizar a medida provisória? E a opinião do senhor a respeito da PEC 91, que disciplina o tempo da medida provisória nas duas casas. Qual é a opinião do senhor a respeito? É exatamente isso, Lorena. Você, como cientista político, sabe que o abuso não pode existir. Então, as medidas provisórias, por isso que transformou o presidencialismo no Brasil esse monstro. Nos Estados Unidos não tem medida provisória dessa forma que o governo pode editar e vira lei, e aí ele reedita e depois reedita. Isso aconteceu a partir do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que começou a governar só com medida provisória. Depois veio o presidente Lula, a presidente Dilma e agora o presidente Bolsonaro. Só que o Congresso já regulamentou. Hoje você já não pode, o presidente já não pode reeditar uma medida no mesmo ano sobre o mesmo assunto. Então, realmente, toda a legislação ela tem que ser uma legislação que não permita o abuso.
E no Brasil, o que aconteceu? O Poder Executivo começou também a abusar do seu poder de legislar. Da mesma forma, há uma reclamação hoje com o Judiciário. Só que o Judiciário também reclama da omissão do Congresso Nacional. Então, realmente, não pode ter nem omissão nem abuso, porque tudo isso leva a um descontrole da relação entre os poderes. Senador, vamos falar da reforma da Previdência. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já disse que quer enviar essa reforma, quer aprovar, quer enviar para o Senado antes do recesso parlamentar. Mas, para isso, ele falou que precisa do apoio de Jair Bolsonaro. O senhor falava justamente dessa relação de Bolsonaro com o Legislativo. Falando da reforma, e que essa reforma atual, o texto que foi modificado pelo Samuel Moreira, foi bastante criticado pelo ministro Paulo Guedes. Ali, entre os senadores, a opinião também do senhor a respeito da reforma da Previdência. O atual texto fica muito mais fácil de passar pelo Senado do que o antigo, na íntegra de Paulo Guedes? Ou o senhor acha que foi realmente muito modificado e por isso também não ganha o apoio do governo federal? Bom, eu entendo primeiro que o Brasil nós precisávamos fazer duas reformas antes. Nós precisaríamos fazer a reforma tributária, porque isso traria um resultado muito mais rápido para o país, porque hoje a carga tributária é muito grande, a sonegação é muito grande. Hoje os incentivos são feitos de forma totalmente descontrolada e leva a essa desorganização, essa ineficiência do Estado brasileiro. E quando eu digo Estado, é desde o governo federal aos governos estaduais e municipais. Então a reforma tributária, ao meu ver, ela tinha que vir antes da reforma previdenciária, assim como a reforma política é fundamental. Mas o governo optou pela reforma da Previdência. E na reforma da Previdência o governo decidiu, vamos colocar tudo para ver o que a gente pode negociar. O governo já começou apresentando a reforma, dizendo que ele estava pronto para negociar. Ou seja, então não era a reforma necessária, a reforma ideal. Por exemplo, o governo colocou o benefício da prestação continuada na reforma da Previdência. Primeiro, tirar o direito das pessoas idosas com mais de 65 anos que não tinham direito à sua aposentadoria. As crianças que nascem com uma deficiência física cuja família seja carente. E esse recurso não é da Previdência, é do orçamento da União. E o governo embolou tudo. Eu, no meu primeiro mandato, apresentei o projeto criando a Política Nacional do Idoso. Então eu não posso aceitar que o Brasil vire as costas para as pessoas idosas que chegaram ao avançado da idade e não tiveram a sorte, não tiveram, digamos, a oportunidade de se enriquecer, que estão aí abandonados na zona rural ou na periferia das cidades. Isso é uma desumanidade. Então a reforma da Previdência não pode atingir, por exemplo, os professores que têm uma condição especial, tem. Porque o professor está ali, o professor da sala de aula, não aquele que está lá com o cargo e nunca foi para a sala de aula. E os servidores públicos? Qual que é a sua opinião sobre os servidores? O servidor público, nós temos que deixar muito claro os privilégios que a legislação permitiu ao longo do tempo. Agora, o servidor público ele é uma peça fundamental para o desenvolvimento de um país. O servidor público, quando eu falo servidor público, desde o município até o federal. Então você não pode separar a sociedade ao servidor público, esse é um privilegiado. Não, a maioria dos servidores públicos ganha mal e trabalha muito. Então um governo de choque mas existem qualquer privilégio, as elites aí no meio com muito privilégio. Temos que combater esses privilégios. E os militares também não entraram. Os militares, pois é, na proposta da reforma da Previdência, o governo fez questão de separar. Nós tivemos já muita discussão sobre a reforma da Previdência da reforma da Previdência dos militares. Os militares, claro, é uma categoria que tem o seu papel, tem que ser discutido. Nós não podemos também chegar e colocar tudo na mesma circunstância de servidores privilegiados, não. Nós temos que ter, isso é necessário. Tem que pegar todo mundo também. Tem que pegar todo mundo, mas tem que discutir caso a caso. Vai mexer nessa questão da Previdência com os políticos? É importante dizer isso. Hoje,
nós fomos os primeiros que acabamos. Hoje nenhum parlamentar hoje mais tem previdência. Acabou isso, já faz tempo que acabou. Então, a partir de, eu acho que isso 8 anos atrás, o político está também, hoje só tem aposentadoria, daí para frente, só do INSS, não tem mais. Agora, aqueles que tinham direito, eu, por exemplo, não tenho aposentadoria. Agora, eu contribuí como político e contribuí como empresário. Eu terei direito à minha aposentadoria, porque eu ainda estou no sistema antigo. Mas nós acabamos, hoje nenhum político mais tem aposentadoria daquele momento para frente. Mas, senador, gostaria que o senhor estendesse um pouco mais essa resposta. Isso foi coisa do passado, viu? Isso existia no passado. Em 2013, houve uma legislação em que dá ao parlamentar, em 2013, agora, recente, em 2013, ao parlamentar a escolha, manter a aposentadoria dele ou optar-se pelo INSS. Foi isso que eu entendi, ou eu estou equivocado? Equivocado. A legislação é muito clara, não tem mais, daquele momento para cá, direito à escolha. Só aqueles que estavam na legislação passada. Muitos, inclusive, resgataram aquilo que tinha contribuído. Aqueles que quiseram permanecer no sistema, permaneceram. Do momento que aprovamos a legislação para frente, não tem mais. E agora nós estamos discutindo a nova reforma da Previdência exatamente do servidor público, mas não do político mais, porque do político já acabou. O senhor acha que o texto da reforma da Previdência, que vem sendo construído na Câmara Federal, terá mais facilidade no Senado do que na Câmara? No Senado ela já vai chegar pronta, praticamente acabada. Já há um entendimento, já há uma discussão, por isso o papel da necessidade da boa relação. Isso nós estamos buscando construir, para que tudo aquilo que foi votado na Câmara não seja modificado no Senado, para não acontecer um atraso. Então, dificilmente, entendo uma votação harmônica na Câmara dos Deputados, será modificado pelo Senado, exatamente para não perdermos tempo. O Brasil já perdeu tempo demais, o governo já está perdendo muito tempo, está demorado demais. Então nós temos que concluir a reforma da Previdência, fazer a reforma tributária para simplificar o Brasil. Nós temos que trazer segurança jurídica no Brasil. O investidor que quer investir no Brasil, ele não tem segurança jurídica. Então tudo isso é discussão que nós precisamos desenvolver o mais rápido possível para gerar emprego. Eu falei ontem lá, numa reunião que tivemos no Congresso, não há ministro da Economia que se sustente com um desemprego tão elevado como acontece hoje no Brasil. Cada dia que está passando, nós estamos aumentando o desemprego no Brasil. Então, essa discussão é muito ruim. E o Senado da República é a casa revisora, sim, mas é uma casa mais madura. Nós temos a responsabilidade de dar uma resposta mais rápida ao Brasil. Certo, vamos para mais um intervalo, nosso último intervalo. Na volta a gente continua conversando com o senador Wellington Fagundes. Ele vai fazer aí, após o intervalo, uma avaliação do governo Mauro Mendes, então não saia daí. Voltamos com a última parte do programa Notícia de Frente. Estamos recebendo o senador pelo PL, o Wellington Fagundes. Senador, como eu havia falado antes do intervalo, eu peço agora, por favor, para que o senhor faça uma avaliação do governo Mauro Mendes. É pouco tempo, mas o governador já vem passando por várias crises, já passou por muitas polêmicas. VLT, tem agora a greve da educação deflagrada no estado de Mato Grosso, tem um empréstimo dolarizado. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação. E eu, antes dele responder sobre isso, Nayara, sobre essas questões mais específicas, o senador Wellington Fagundes foi adversário de Mauro Mendes na última eleição. A minha pergunta é a seguinte, ele está cumprindo ou vem tentando cumprir aquilo que ele se comprometeu com a população, o senador, na avaliação do senhor? Bom, nós tivemos uma discussão na campanha, e eu acho que a campanha eleitoral é o momento exatamente de cada um colocar suas propostas. Eu
coloquei as minhas propostas. O Mauro ganhou a eleição. Se eu fosse governador, eu faria diferente. Eu não estaria tensionando hoje com a categoria da educação, como está acontecendo. Agora, cada governo, ele tem ele será avaliado. Ia desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal? Como que o senhor ia fazer? Olha, eu buscaria eficiência do Estado. Mato Grosso tem muito a ampliar a sua arrecadação. Eu disse aqui, o número de incentivo fiscal no Brasil no Mato Grosso foi muito grande. Eu buscaria ter o servidor público como meu parceiro e criaria metas com o servidor público. Vocês querem? Então vamos buscar fazer a eficiência da máquina. Vamos negociar, vamos dialogar, vamos buscar o entendimento. O confronto, eu sempre acho que não é o melhor caminho. Agora, o governador Mauro está fazendo ao seu modelo, ele será avaliado. Eu, como adversário... O senhor acha que não é o melhor caminho esse? O confronto eu nunca acho que é o melhor caminho. Eu sempre disse que eu sou um homem de luta, não sou um homem de briga. Eu não gosto da briga. Mas para não tensionar com o funcionalismo nesse momento, ele teria que pagar lá a progressão de carreira dos professores e o RGA do funcionalismo. Ele disse que não tem dinheiro por causa da crise e que tem um impedimento legal por conta do estouro na lei de responsabilidade fiscal. E o que fazer então, senador? A minha proposição como candidato a governador era exatamente fazer uma administração com a participação do servidor público, do promotor do desenvolvimento da economia, que é o empresário, e a classe política. Né? Eu não tomaria nenhuma decisão no primeiro dia que não fosse a discussão. Olha, temos aqui, vamos fazer um levantamento do Estado e nós vamos ter essa e essa condição. Vocês aceitam? Assim nós podemos governar? A categoria do servidor público quer ter os seus avanços. Nós temos aqui uma legislação já definida. Nós teremos condições de cumprir esse papel? Nós precisamos fazer as estradas, nós precisamos concluir as obras. Como nós vamos fazer isso? Um governante não pode ser dono da verdade. Ele não pode entender que é na imposição que será resolvido. Eu fiz a minha proposta. Ele está governando assim, na base da imposição? Está tendo choque hoje. E ele disse que não vai ceder. É uma posição que nós vamos analisar até que ponto esse confronto, alguém cederá ou não, terá que ceder. Não poderá continuar a greve de forma indeterminada. Ou o governo cederá, ou a categoria que está em greve cederá. Eu acho que todos terão que ceder um pouco. Todos terão que encontrar uma razão para servir à sociedade. O professor tem filho, aluno. O servidor público, seja de qualquer outra categoria, tem também. Nós vivemos uma sociedade onde cada um, esteja em papel que estiver, tem que governar pela maioria e com harmonia. Então, portanto, eu penso que essa tensão desse momento, com certeza, algum terá que ceder. E eu acho que o ideal é com que cada setor, principalmente o governo, compreenda o papel do servidor e o servidor compreenda que ele também tem que criar condições para o governo cumprir, ou seja, atender a sua necessidade. Agora, o senhor falou especificamente no que se diz respeito a esta greve da educação, e eu pedi para que o senhor fizesse uma avaliação. O senhor pode fazer uma avaliação como um todo desses primeiros 6 meses? Olha, eu acredito que o governador Mauro terá condições de fazer um bom governo, porque Mato Grosso é um estado que está desenvolvendo, aumentou a arrecadação. Desde que o governador Mauro assumiu, aumentou a arrecadação. Então, eu penso que ele terá, se fosse eu governador, eu também tinha certeza que poderia fazer um bom governo. Eu acredito e quero ajudar. Tanto é que estamos lutando lá para o FEX, para que o governo cumpra. Né? Estamos fazendo a nossa parte, a bancada de federal, colocamos na saúde 168 milhões para o governo do estado. Ou seja, até agora não teve nenhum momento de confronto entre a bancada federal e o governo do estado. Ou seja, nós estamos cumprindo o nosso papel. A Assembleia Legislativa tem também cumprido o seu papel. O FEX só depois da reforma da Previdência, é isso? Não, agora eu quero elogiar o governo do estado, através da Secretaria de Fazenda, fez uma proposição do empréstimo para quitar dívidas e foi ao Supremo Tribunal Federal, porque o governo não aceitou avalizar. E teve uma decisão, já monocrática, mas teve uma decisão do Supremo dizendo que não, o Estado
pode colocar o FEX como a garantia do aval. E já impôs, o governo federal poderá recorrer ainda ao pleno do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu como relator da comissão especial, sou testemunha e tem tudo isso gravado já lá no Congresso Nacional, nas audiências públicas que fizemos, o reconhecimento por parte do Ministério da Fazenda que o FEX deve ser obrigatório. Então, é um direito de Mato Grosso, é um direito de todos os estados na compensação daquilo que é o nosso esforço da exportação. E isso vai beneficiar o governo do estado, Mato Grosso é o que mais recebe, e também os municípios. Então, portanto, eu acho que esse é um ponto positivo que aconteceu agora no governo do Mauro. O senhor falou de um ponto positivo. Aí vamos estender um pouco mais a resposta que o senhor está dando. O senhor pode citar mais 2 pontos positivos do atual governo e citar 2 pontos negativos que, na opinião do senhor, se o senhor fosse o governador do estado, o senhor não os cometeria? Eu não cometeria o confronto, em hipótese nenhuma. Eu buscaria, olha, vamos sentar todas as partes, desde o primeiro dia de governo. Mas o atual governador, não, ele decidiu tomar as posições e aí agora depois é que vamos discutir. Então eu faria ao contrário. Vamos discutir primeiro para tomar as posições. Essa é uma diferença de estilo, né? Eu sou empresário, sempre assim trabalhei na minha vida, né? Nunca busquei confronto. Agora, cada um tem o seu estilo. O presidente Bolsonaro foi eleito para fazer confronto, inclusive confronto ideológico. E ele está governando dessa forma. Eu não concordo. Eu acho que você não pode governar colocando a ideologia à frente de tudo. A questão ideológica foi uma posição discutida na campanha, já ganhou a eleição, vamos governar. Outros positivos, eu acho sim, o governo do estado, o governador Mauro, ele é empresário, é uma pessoa de visão, ele tem procurado, Brasília tem visitado a bancada, tem procurado, pelo menos, mostrar caminhos, como esse caso do FEX. Eu acho que é um bom caminho. Foi a bancada procurar com que fizéssemos as emendas, com que trabalhássemos. Agora, espero que ele tenha também esse reconhecimento. A minha relação com todos os governantes de Mato Grosso sempre foi muito boa. Com o governador Pedro foi mais difícil porque ele não queria buscar essa boa relação. Espero que o governador Mauro possa melhorar, ampliar essa relação, seja com o servidor público, seja com a classe política. Aliás, com o judiciário me parece que ele está tendo uma boa relação. A Assembleia Legislativa até agora não teve grande atrito. Então, por isso, eu acho que ele tem um caminho ainda de fazer um bom governo. E assim acreditamos e queremos. Tem um problema grave aqui, senador, em Cuiabá, que precisa ser resolvido. Se pedissem a opinião do senador Wellington Fagundes sobre o VLT, o senhor diria para o governador Mauro Mendes, retoma ou esquece o VLT? Certeza que tem que retomar. Mas e esse 1 bilhão vai tirar de onde, senador? Bom, primeiro, essa semana nós fizemos uma audiência pública lá na Comissão de Infraestrutura sobre a mobilidade urbana. Estava o secretário nacional de mobilidade urbana. Lá, para discutir principalmente o estado do Nordeste, lá uma questão do Rio Grande do Norte e Mato Grosso. O caso de Mato Grosso é o mais complicado que tem no Brasil. Mas nós temos que solucionar. E para isso eu quero deixar bem claro, o VLT não é só a questão de transporte passageiro. O projeto do VLT é também um projeto de urbanização da cidade. Mas infelizmente começou mal. Olha, e eu falei isso na campanha, houve a omissão naquele momento do prefeito Mauro Mendes. Ele aceitou o governo do estado chegar, rasgar Cuiabá sem discutir. Não houve, então, por parte do governo do estado, o chamamento da prefeitura de Cuiabá e da prefeitura de Várzea Grande. Não houve a participação dos vereadores das duas cidades. Não quiseram dividir. Exatamente. O assunto. E aceitou-se, né? Agora, hoje ele é governador, então ele tem sim obrigação e tenho certeza que vai resolver e nós vamos ajudar. Nós vamos ajudar. Esse projeto... Mas a tarifa diz que é um problema grave, não é, senador? Diz que é uma tarifa que pode ser de R$9, o governo já disse que não tem o dinheiro para dar o subsídio, ele já disse que não tem 1 bilhão, mas o problema maior talvez nem seja o valor para concluir a obra, mas a operação desse modal depois. O que fazer com a tarifa? A tarifa terá, por isso tem que ter a participação público-privada, eu não vejo outro caminho.
Eu não acredito que o governo vai solucionar isso de forma sozinha, porque o projeto do VLT, além do transporte passageiro, pode ser desenvolvido e a característica é essa, desenvolver projetos empresariais. Mas a parceria público-privada, ela vai funcionar se o empresário, né, lá da iniciativa privada, entender, né, que o modal tem viabilidade econômica. Na avaliação do senhor, tem ainda viabilidade Tem viabilidade, econômica? eu acredito que tem, tanto é que os técnicos, inclusive da audiência pública que nós fizemos, o secretário nacional de mobilidade urbana, ele mostrou que é possível fazer com que o VLT de Cuiabá tenha viabilidade econômica. Mas qual é a argumentação que o governo deverá fazer para atrair a iniciativa privada para esta parceria, senador? Já está fazendo. Eu quero dizer que o governador Mauro já fez reuniões em Brasília, só que, claro, ele ainda não divulgou. E eu tenho certeza que será encontrada a solução. Agora, o problema é que nós não podemos fazer do VLT também, a solução do VLT, uma disputa eleitoral. Por isso, eu acredito que o governador Mauro tem que resolver isso este ano, o mais rápido possível, para não fazer isso uma batalha de campanha das eleições do ano que vem. E isso nos traz uma preocupação, por isso, inclusive, essa questão das eleições de 2 em 2 anos, eu tenho sentido que isso tem sido prejudicial ao país. Porque aquilo que poderia ser resolvido para resolver o problema do cidadão, que precisa do transporte coletivo, de repente fica uma batalha de campanha eleitoral. Então, por isso eu acredito, espero, fica aqui a minha posição. Tanto é que vamos fazer uma audiência pública também na Comissão de Infraestrutura, em parceria com a Assembleia Legislativa, para tratar especificamente desse tema. Pois é, falando do tema da ferrovia que deve chegar a Cuiabá, porque foi sinalizado essa vontade também pelo ministro de Infraestrutura, né, o Tarcísio de Freitas, durante uma visita em Será que Rondonópolis. agora essa ferrovia vai chegar até aqui, senador? Porque muitos falavam, só Francisco Volo acredita nisso, mas não é não. Bom, eu acredito porque falava o seguinte, que olha, não chega aqui porque o pessoal do agronegócio não quer a ferrovia aqui em Cuiabá. Não é verdade, não é verdade. Não, olha, primeiro eu quero registrar aqui o trabalho do Vicente Volo, né, o senador Vicente Volo, homenagear, inclusive, a todos que lutaram com ele, e eu também estive com ele trabalhando para que ela chegasse a Rondonópolis. Hoje nós temos em Rondonópolis o maior terminal ferroviário da América Latina. O governador Mauro, inclusive, foi nosso convidado, ele esteve lá junto com o ministro Tarcísio. Ele não conhecia ainda o terminal. Todos que vão lá é que começam a perceber a importância que representa essa obra avançar de Rondonópolis para Cuiabá até o Nortão. Mas chegou também, lá e parou. Como também a duplicação de Rondonópolis-Cuiabá. Vocês da imprensa estão convidados mais uma vez. Eu vejo, às vezes, aqui, a imprensa não sabe a realidade dessa obra. Daqui até a divisa de Mato Grosso do Sul já tem 70% da obra pronta. E parece-me que essa obra não existe ainda no contexto aqui da opinião pública na nossa capital. Então, a ferrovia, infelizmente, a ferrovia para avançar a Cuiabá e ao Nortão depende de São Paulo. Enquanto em Mato Grosso nós temos uma ferrovia moderna, com velocidade dos trens de 80 km até 80 km por hora, em São Paulo é 15. Então, o problema da ferrovia Ferronorte está em São Paulo. Por isso, tem que ter a prorrogação da concessão de São Paulo para resolver o problema de Mato Grosso. Eu quero registrar aqui todo o apoio da bancada, inclusive, especificamente nesse caso, do senador Jaime Campos, que, inclusive, foi o relator do diretor da NTT, o Davi, que entrou agora essa semana. Já tivemos audiência. E a semana que vem, inclusive, já estaremos tratando, primeiro, da concessão da BR-163, que é uma necessidade de resolvermos em Mato Grosso, a conclusão dessas obras, e também do avanço da ferrovia. Mas vamos deixar bem claro, ferrovia não sairá de Rondonópolis em curtíssimo espaço de tempo, porque tem que resolver primeiro São Paulo, para que ela possa avançar, porque ela está com 100% da sua capacidade tomada. Certo, o VLT deve chegar primeiro. O VLT tem que chegar primeiro, sem dúvida nenhuma. O VLT tem que ser resolvido ainda esse ano. Senador Wellington Fagundes, muito obrigada pela sua vinda aqui no programa Notícias de Frente. Eu aqui agradeço. O tempo que a gente achava que era muito, às vezes é insuficiente para a gente esclarecer muito bem a população. Porque tudo isso tem muito detalhe, né? Infelizmente, as coisas não são feitas de acordo com a decisão mais correta, porque na democracia é assim.
todos têm que participar, Poder Legislativo, Poder Executivo, Judiciário, e às vezes isso demora e causa angústia por parte da população. Nós tínhamos que discutir depois, em outro momento aqui, essa questão do desarmamento, que é outra história também bastante complexa. Certo, muito obrigada. Ou o armamento da população, né? Obrigada, bom dia, obrigada. Lúcio, Bom dia. professor, bom dia. Bom dia, você fica agora com o Jornal da Manhã.